Olá, gente! Hoje nós vamos falar então da regulação dos 4 tipos de meio ambiente na Constituição Federal. Vocês lembram quais são essas espécies? Meio ambiente artificial, meio ambiente natural, meio ambiente laboral e meio ambiente cultural. Aham! Bom, então vamos lá. Como que está regulado o meio ambiente artificial? Ele está no artigo 182 e seguintes da Constituição e estabelece, então, que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder municipal, conforme as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Além disso, então, dentro dessa competência que é estabelecida por meio dessa política de desenvolvimento urbano, há a prerrogativa de se aprovar um plano diretor pela Câmara Municipal, que é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, sendo esse o instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão rural. Tua cidade tem mais de 20 mil habitantes? Tem um plano diretor? Pois é obrigatório e altamente recomendada para todas as outras. Além disso, é importante estabelecer que a propriedade urbana também deve cumprir a sua função social e, se ela não cumprir, ela pode sofrer as consequências. E quando se entende que ela cumpre? Quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade que estão previstas no plano diretor. Então, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas também e podem ser feitas desde que com prévia e justa indenização em dinheiro. Importante ressaltar que é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova o seu adequado aproveitamento. Sob pena do quê? O que acontece se ele não utilizar ou subutilizar? Ele pode sofrer um parcelamento compulsório, ele pode ter o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, progressivo, portanto mais caro a cada ano, até que chegue no teto se ele não construir ou passar a utilizar adequadamente. E por fim, ele poderá sofrer a desapropriação do bem que não esteja sendo utilizado, mediante um pagamento de títulos da dívida pública, não mais em dinheiro, tá? Com prazos de resgate de até 10 anos em parcelas anuais. Portanto, se você não estiver utilizando adequadamente uma determinada área do solo urbano ou de acordo com o plano diretor, você poderá tê-lo parcelado com imposto majorado ou inclusive desapropriado. Importante ressaltar que essa desapropriação não se confunde com a desapropriação de imóveis para fins de interesse ou de utilidade pública. Bem, essa é a regulação que nós encontramos na Constituição Federal com relação ao ambiente artificial. Ela vai ser complementada pelo Estatuto das Cidades e pela legislação que regulamenta os planos diretores em cada um dos municípios. Bom, meio ambiente cultural. Ele está previsto nos artigos 215 e seguintes da Constituição e tem uma regulamentação bem extensa, inclusive no artigo 216 e 16A. O que está previsto como regulação? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos seus direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, bem como deverá apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Além disso, o Estado deve proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afrodescendentes e de todas as outras de grupos participantes do processo civilizatório nacional. Isso quer dizer de todas as etnias que compuseram a população que hoje forma o Brasil. A lei também deve estabelecer um Plano Nacional de Cultura que promova a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, a produção, promoção e difusão de bens culturais, a democratização do acesso aos bens da cultura, a valorização da diversidade étnica e regional. Bem, e o que se constitui patrimônio cultural brasileiro? Todos os bens, materiais ou imateriais,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E o que seriam esses bens? Desde formas de expressão, formas de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetivos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, panteológico, ecológico e científico. Portanto, todos estes constituem o patrimônio cultural brasileiro. E o poder público deverá, com o apoio e colaboração da comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural por meio de inventários do que existe, registros, vigilância, tombamento e, quando for o caso, desapropriação, dentre outras formas que possa se utilizar para preservar o patrimônio cultural. Cabe à administração pública ainda a gestão documental do que existe, né, desse levantamento todo. E deve ser claro e deve ser estabelecido por lei que os danos e ameaças ao patrimônio cultural deverão ser punidos, podendo ficar tombados, desde já, está previsto isso expressamente, né, no artigo 216, os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. E ainda é facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento dos programas e projetos culturais, sendo vedada a aplicação desses recursos em outros pagamentos. Para finalizar, o meio ambiente cultural ainda foi incluído posteriormente por emenda constitucional o artigo 216-A, que estabelece como deve funcionar o Sistema Nacional de Cultura. Ele deve basicamente ser organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, instituindo um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e da sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Um dos resultados, por exemplo, desse sistema nacional é a conhecida Lei Rouanet, que auxilia no desenvolvimento, na criação e na promoção dos bens culturais. Bom, bem, agora sim, aquele que nós consideramos quando estamos sendo o meio ambiente, quando a gente fala de preservação do meio ambiente, o meio ambiente natural. Ele está previsto no artigo 225 da Constituição Federal e eu acho que essa frase muitos já ouviram falar. Ele estabelece o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, lembram da classificação de bem de uso comum do povo? E essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso nós encontramos lá na Rio, né, na Agenda 21 da Rio, na ECO 92, e foi transcrito, ou melhor, já estava agora presente na Constituição Federal de 88. Para assegurar a efetividade desse direito, o que incumbe ao poder público? Primeiro, preservar e restaurar todos os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Também, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manutenção do material genético. E nós temos hoje uma série de instituições no âmbito nacional que tratam tanto da fiscalização quanto das autorizações para realizar pesquisas com o patrimônio genético brasileiro. Também compete definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, que são as áreas de preservação. Cabe ainda exigir, na forma da lei, um estudo prévio de impacto ambiental para qualquer obra ou atividade que seja potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente. É o famoso EIA, do EIA-RIMA, para o licenciamento ambiental. E esse estudo ele deve ser
prévio para se verificar se há ou não impacto e se esse impacto ele pode ser minimizado ou se ele é tão grande que, se acontecer, não haverá como recuperá-lo. Então é a partir desse EIA-RIMA que nós poderemos verificar como proceder. Como é que vai ter recurso? Também controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas e métodos e substâncias que comportem risco à vida, à qualidade de vida e o meio ambiente. Também promover a educação ambiental, proteger a fauna e a flora e, para aquele que explorar recursos minerais, fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo poder público competente. Importante ressaltar, tá, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente estarão sujeitas à devida multa e, se for o caso, inclusive sanções penais, independente da obrigação de reparar os danos. Por fim, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias e usinas que operem com relator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal. São essas as disposições relacionadas ao meio ambiente natural. Finalizando o ambiente do trabalho, previsto no artigo 200, há uma disposição apenas que diz que o Sistema Único de Saúde, lembram lá do direito previdenciário, também tem a competência de colaborar na proteção do meio ambiente, estando nele compreendido o meio ambiente do trabalho. E tem ainda algumas outras questões que eu gostaria de ressaltar com vocês, que estão relacionadas com jazidas, monopólios e outras questões indígenas, mas isso fica para o próximo vídeo.